Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Awesome Software Testing. É sempre um prazer contar com a audiência de todos vocês. Eu sou Eliseu Brito, especialista em qualidade de teste de software, e no vídeo de hoje estaremos aprendendo sobre o if-else da linguagem Java. If-else da linguagem Java, trazendo para o português, é se não, né? É um fluxo de controle, mas também conhecido como estrutura de controle, para trabalhar com diversas declarações da linguagem de forma com que esses fluxos de controle controlem as nossas declarações da linguagem, dado um valor a ser conferido. Tudo bem? Atualmente, pessoal, existem 4 tipos de fluxo de controle na linguagem Java. Um deles é o if statement, que é o se, a condição se, né? Trazendo aqui um modelinho do if. Por exemplo, nós temos aqui o início de um programa. Aqui nós temos uma condição a ser verificada. Se a condição for verdadeira, ele entra num fluxo, ele executa o corpo dessa estrutura. Se a condição for falsa, ele executa o corpo da estrutura do falso e finaliza o programa. Então, o if basicamente é verificar se determinada condição atende determinado requisito. Se for positivo, cai desse lado. Se for negativo, ele cai desse lado e o programa para. Tudo bem? A outra estrutura também existente na linguagem de programação Java é o Nested If Statement, ou seja, ifs alinhados, né? Aí nós temos também aqui uma estrutura básica de um if alinhado, Nested If Statement, onde nós temos a seguinte situação. Temos o começo do programa, temos a condição verdadeiro ou false nas duas pontas. Se for verdadeiro, executa o corpo dessa condição. Dentro dessa condição do if, existe outra estrutura if, por isso que é if alinhado, né? Ou nested if. Aí nós temos outra verificação de outra condição if dentro desse if aqui de cima. Se for verdadeiro, execute essa situação, e se for falso, execute essa situação. Olhando aqui para cima, fazendo o caminho ao contrário. Se a condição inicial do if, que é o se, for false, ele executa a condição de false e dentro desse false existe outro if e a mesma situação aqui do lado, se for verdadeiro vem para cá, executa essa condição e se for false ele vem para cá e executa essa condição. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas o if statement, o nested if statement, ele é declarado dessa forma, tá pessoal? Ajuda bastante, inclusive, para criar estruturas de controle quando temos diversas entradas para fazer diversas verificações. Esse nested if statement é ideal para controlar o nosso programa, tudo bem? O próximo item é o if-else statement, ou seja, se determinada situação, faça determinada coisa, se não, faça outra coisa. Se do inglês, else, se não do inglês, tá? Aí nós temos a estrutura do if-else, temos o início do programa, temos a condição a ser verificada no nosso programa. Se for verdade, faça determinada tarefa de acordo com a verificação de verdadeiro. Se não, faça outra situação, né? Se for um falso, ele faça a situação na qual a condição caiu no falso. Então, se determinado item, faça isso. Se não, faça outra coisa, tá? E para fechar, né, dentro dos 4 itens, nós temos também o if-else statement, mais conhecido como SCADA, né, ali de fluxo de controle, né, onde nós temos a seguinte situação. Se situação for verdade, faça o que essa condição responde como verdadeiro. Se não, entra no else if, né? Se isso, faça isso. Se não isso, faça isso. Se não, faça outra coisa. Então imagina como se fosse diversos ifs, né? Nós temos um if aqui, um outro if aqui e um senão aqui. Mas conhecidamente é usado como if, else if e o else, para fechar a execução do nosso programa. Tudo bem? Vamos para a prática? Voltando ao item inicial, na condição do if statement. Vamos para o nosso IntelliJ, tá? Abram o IntelliJ de vocês. Na última aula nós estávamos trabalhando com
a situação de operadores, tá? O programinha está até aqui, tudo bem? Vamos manter o mesmo projeto, pessoal, e vamos criar uma classe nova dentro da nossa pastinha, do nosso pacote source, com o nome de if statement. Botão direito na pastinha source, new, Java class, if stat, tudo bem? Apertem a tecla Enter para criar a nova classe. E vamos criar uma estrutura básica de if statement para verificarmos a situação de if, tá? Vamos criar o método public static void main, né? Vocês já estão craques nisso, né? Desde o início dos vídeos aqui no canal, estou falando bastante do programa, do método public static void main, que é o método principal de entrada de um programa, tá? Vamos criar string args, né? Um array de string que o public static void main ele recebe aqui na linguagem de programação Java, tudo bem? Vamos criar aqui uma variável. Por exemplo, lembrando que a linguagem Java é uma linguagem fortemente tipada, então nós precisamos dar um tipo para a nossa variável. No caso, esse tipo é um tipo inteiro, tudo bem? Int número igual 70, por exemplo, tá? Como que nós criamos a nossa estrutura do if statement na linguagem Java, tá? Como o próprio nome diz, pessoal, if, tá? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chave, tá? Dentro dos parênteses, nós vamos efetuar a nossa verificação, ou seja, é aqui que nós vamos controlar o nosso if. Então, uma condição simples para ser verificada aqui, por exemplo, é se o número 70 ele é menor que 100, tá, pessoal? Se o número 100 é menor que 70, Java, faça alguma coisa. Quando nós formos para outra estrutura de controle do if-else, vocês vão notar que se não cair nessa situação, senão ele cai no else, tá? Então vamos imprimir aqui system.out.println, tá? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Número é maior, ou melhor, menor que 100. Tudo bem? Ctrl S para salvar o nosso programa, botão direito no projeto Run. Vamos verificar a condição de if. Vamos aguardar um pouquinho. Programa executado com sucesso. Número é menor que 100. Ou seja, pessoal, esse é bem simples e bem básico. Se número menor que 100, faça determinada rotina. Vamos fazer ao contrário, pessoal. Se número maior que 100, vamos ver o que acontece. Ele não vai cair aqui dentro, tá? Vamos executar o programa mais uma vez. Não mostrou nada porque a condição não foi atendida, tudo bem, pessoal? Para melhorar, vamos fazer aqui fora do nosso if, .println, ponto e vírgula, fora do if, número menor que 100. Ctrl S para salvar, vamos executar o nosso programa. Ou seja, o nosso programa, pessoal, não entrou dentro do if, porque o nosso número ele é menor que 100 e não maior do que 100. Logo, ele pulou esta parte e caiu nessa parte e imprimiu fora do if número menor que 100. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo statement da linguagem, if statement tranquilinho, né, pessoal? Vamos para o nested if statement, ok? Vamos abrir a estrutura do nested if statement apenas para recordar como que essa estrutura, com esse fluxo de controle é executado, ok? Então, só para fixar, pessoal, temos o start do programa, temos uma condição de if, verdadeiro ou falso, uma em cada ponta. Dentro dessa situação de verdadeiro, o programa faz um statement, ou seja, uma execução de uma condição dentro do corpo desse if. Após essa execução dessa rotina, existe outro if para fazer uma verificação. Se for verdadeiro, faça a situação. Se for falso, faça essa situação. Do outro lado, pessoal,
Se for falso, faça determinada rotina. Abaixo dessa rotina nós temos um outro if. Se for verdadeiro, faça determinada situação. Se for falso, faça determinada situação. Vamos para o nosso IntelliJ para ver como que funciona essa estrutura. Tá? Eu já tinha criado uma classe aqui anteriormente para fazer a verificação do NextEdIf, ok? Vocês podem copiar da forma que está aqui para fazer a execução. Nessa situação aqui, pessoal, por exemplo, nós temos o número 200, tá? Na variável, vamos mudar o número aqui, vamos trocar de num para número, para ficar mais claro. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl S para salvar. Vamos fazer um teste de mesa, pessoal. Teste de mesa é fazer uma verificação de olho, né, para verificar o que está acontecendo no nosso programa. Número vale 200. Aqui de cara já podemos notar que número não é menor que 100. Então ele já vai cair fora dessa situação. Número é maior que 50? Número é maior que 50. Então ele não vai cair nessa situação aqui. Por quê, pessoal? Aqui que está a sacada do NextEdIf Statement. Não vai cair nessa situação porque essa situação que antecede essa verificação, ela não é verdadeira, ok? Então, logo que essa situação não é verdadeira, o nosso programa vai pular toda essa parte aqui e vai cair aqui nessa declaração. O sistema vai imprimir para nós esta mensagem, ok? Aí temos uma segunda validação, né? Se o número for maior que 100, o número é maior que 100? Sim, o número é maior que 100. Então ele cai nessa situação. O número é menor que 150? Não, o número não é menor que 150. Então o programa vai vai entrar nessa situação e vai imprimir essa mensagem, ok, pessoal? Vamos executar essa classe e verificar o que vai acontecer ali no nosso terminal, ok? Botão direito do nosso programa, ou clica na setinha verde aqui, Run NextEdStat. Vamos aguardar. Olha que interessante, pessoal. Número maior que 100, tá? Então, número maior que 100, ok? Número maior que 100 e maior que 150. Então, o programa imprimiu para nós essa mensagem e esta mensagem. Nesse caso, como esta mensagem está dentro dessa estrutura de if, o nosso programa nem executou essa parte. Só para mostrar para vocês também, pessoal, essa abertura de chave, ela fecha aqui em cima e abre aqui em cima, quer dizer que a nossa estrutura de if contém toda essa informação. Logo, a verificação feita aqui em cima é falsa, o nosso programa vai pular toda essa parte e vai fazer a verificação aqui embaixo. Tudo bem? Vamos mudar o valor da variável número para 50, por exemplo. Melhor, vamos mudar para 70, por exemplo, ok? Vamos fazer um teste de mesa apenas de olho para verificar o que vai acontecer. Número é menor que 100? Sim, número é menor que 100 porque ele é 70. Número é maior que 50? Sim, número é maior que 50 porque ele é 70. Logo, o nosso programa vai validar essa situação como verdadeira, vai executar esta rotina, essa situação também é verdadeira e vai executar essa rotina, tudo bem? Vamos executar para ver o resultado? Olha que interessante, pessoal. Número é menor que 100? Sim, número é menor que 100. Programa, faça alguma coisa se o número for menor que 100. Ah, ok. Imprima para mim o valor, essa declaração. Número maior que 100, imprimiu aqui embaixo, tudo bem? Número é maior que 50? Sim, número é maior que 50. Programa, imprima para mim essa mensagem. Número é maior que 50, ok? Aí também ele faz uma validação aqui embaixo. Número é menor que 100, na verdade ele cai aqui, né, pessoal? Número é menor que 100 e menor, no caso, nós precisamos mudar aqui e colocar maior que 50 para ficar
mais claro para nós. Vamos executar de novo, apenas para a nível de didática, ficar mais visível ali para a gente. Número maior que 100, número maior que 50, né? Número menor que 100 é maior que 50. Ou seja, essa rotina aqui só foi executada porque essa rotina aqui de cima é verdadeira. Por isso que se chama nested if, né? Ou seja, é if alinhado, né? A situação só é validada quando todo o conjunto de situações de verificações for verdadeira. Tudo bem, pessoal? Perfeito. Vamos para a nossa próxima validação, ok? A nossa próxima validação, pessoal, é o if-else statement, ou seja, se em determinada situação, faça a rotina X, se não, faça a rotina Y, conforme ilustra para nós o nosso diagrama aqui. Temos o início do programa, temos uma condição, se a condição for verdadeira, o programa vai fazer uma coisa, se não, ele vai fazer outra coisa e finaliza o nosso programa, tudo bem? Vamos para o nosso IntelliJ. Vamos criar uma classe nova dentro da nossa estrutura SRC, botão direito New, Java Class. Vamos colocar if else statement, ok? Vamos dar Enter. Vamos criar o método public static void main, tá? Abre, fecha parênteses, abre, fecha chaves, string, array de string, args, ok? Vamos criar uma variável do tipo inteira para fazer a verificação do nosso if-else statement, int número igual 120, recebe o valor 120, né? Agora vamos fazer o nosso fluxo de controle if-else. O if nós já aprendemos, agora vamos aprender sobre o else. If, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Se acontecer isso, faça isso. Se não, faça isso, ok? O else, se nós formos observar aqui, pessoal, ele é juntado logo após o if, né? Nem, por exemplo, vamos colocar uma verificação aqui. If número, ok? Menor que 50, vamos imprimir uma mensagem. System.out.println. Imprimir a mensagem. O número é menor que 50. Se não, system.out.println, o número é maior que 50, ok? Então, toda vez que nós formos escrever um fluxo de controle if-else, sempre se atentem que o else ele é bem coladinho com o if. Então, a gente começa a declaração aqui em cima fazendo a verificação de verdadeiro. Se não, ele faz determinada situação, tá? Então, o else é coladinho aqui na chave do if, tudo bem? Vamos executar o nosso programa. Botão direito, Run. Vamos aguardar a execução. O número é maior que 50, porque ele não caiu nessa situação. Tudo bem? Vamos mudar esse número para 40. Ctrl S para salvar. Vamos executar o nosso programa mais uma vez. Programa executado com sucesso. Essa situação foi atendida e logo nosso programa executou essa linha de comando dizendo que o número é menor que 50. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilinho essa parte aqui, né? Bem simples em comparação com o nested if statement que nós vimos há pouco, né? Vamos para a nossa apresentação. Vamos fazer a verificação do if-else statement, que é a verificação de escada, né? If, else if e else no final. Então nós temos a situação, por exemplo, inicializa o nosso programa. If condição verdadeiro, faça a rotina do verdadeiro. Se não se, else if, né? Se não se, faça isso. Se não se,
faça outra coisa, se não, finaliza o nosso programa e faça outra coisa. Vamos para o nosso IntelliJ, vamos criar uma nova classe para fazermos a nossa verificação, ok? Podemos dar botão direito src new java class e o if, else, if stat de statement. Ok, pessoal? Vamos criar o método public static void main mais uma vez. Void main, abre, fecha parênteses, abre e fecha chaves. String, array de string, colchetes, args. Ok? Vamos criar uma variável int número igual 1234, por exemplo. Ok? Vamos criar a primeira estrutura if, tá? Depois, vamos criar uma outra estrutura if. Ok? Vamos criar uma outra estrutura if. Ok? Ops. Vamos criar uma outra estrutura else if. Eu falei if aqui em cima, mas é else if, else if, else if. Abre e fecha a chave, ok? Se não, faça outra coisa, tá? Então, como nós podemos notar, pessoal, é como se fosse uma escadinha, né? Faz uma verificação aqui em cima. Se essa situação for verdadeira, faça determinada rotina. Se não se essa situação for verdadeira, faça determinada rotina. E assim, consequentemente, até a execução, até a finalização do nosso fluxo de controle, tudo bem? Então, vamos fazer a seguinte situação. Se número menor que 100 e... Lembra dos operadores, pessoal? Esse operador da linguagem Java é o e, né? Mais conhecido também como AND, ok? Então vamos fazer uma outra verificação. E número, por exemplo, maior ou igual a 1, aqui é número. Aqui é um outro operador da linguagem Java, maior ou igual, né, pessoal? Vamos imprimir aqui, por exemplo, system.out.print LE, ok? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Podemos colocar aqui, por exemplo, o número possui 2 dígitos, por exemplo, tá? Ctrl S para salvar o nosso programa. Bom, vamos fazer uma outra verificação. Se não se, né? Fizemos essa verificação aqui em cima. Se for isso, faça isso. Se não se, né? Se não se número menor que 1000 e número maior igual a 1000, por exemplo, vamos imprimir uma mensagem aqui. System.out.print LE, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O número possui... Ops, esqueci de abrir e fechar aspas simples para imprimir um texto, né? Vamos melhorar aqui, pessoal. Vamos colocar número de 3 dígitos, tá? O número possui 3 dígitos. Ctrl S para salvar. Se o número for menor que 1000 e o número maior ou igual a 100, o número possui 3 dígitos. Próxima verificação, pessoal. Número menor que 1000 e número maior igual a 1000. Ok? Vamos corrigir aqui. Essa rotina que vai ser executada, no caso, se ele cair na situação, vou copiar e colar, ok? Ctrl V, o número possui 4 dígitos, ok, pessoal? Vamos para uma outra situação. Se número menor que 10.000
e número maior ou igual a 1000, vamos melhorar aqui, vamos colocar 10.000 aqui, vamos colocar 100.000 aqui, tá? Ctrl V, já tínhamos copiado ali em cima a estrutura do nosso system.out.println. O número possui 5 dígitos, ok? Se não, ou seja, se nenhuma dessas situações forem atendidas, né? Por isso que é o if statement, mais conhecido como escada, né? De if, né? De fluxo de controle. Se não, o número, que mensagem que nós podemos colocar aqui? O número não está, por exemplo, tá? Entre 1 e, por exemplo, 99999, é isso. Ok? Vamos salvar o nosso programa, tá? Botão direito, Run If Else Stat. Vamos verificar o que vai aparecer aqui embaixo, pessoal. Olha que interessante, pessoal. O número não está entre 1 e 999. Vamos verificar o que aconteceu. Número igual 1234, tá? Vamos analisar a primeira situação. O número é menor que 100 e maior que 1? Não, ele já sai fora dessa situação aqui, tá? O número é menor que 1000 e maior ou igual a 100? Também já não está nessa situação. O número é menor que 1000 e maior ou igual a 1000? Também não cai nessa situação, tá? Se fosse ou aqui, pessoal, que a gente usa esse operador, ele até cairia nessa situação. Mas como nós estamos pedindo para ele validar, né, as duas condições, para essa condição ser satisfeita, ele tem que ser isso e isso, né? Logo, essa situação também não é atendida, tá? O número é menor que 1000 e número é maior ou igual a 10.000, também não cai nessa situação aqui, pessoal. Logo, ele caiu no senão, né? De toda essa estrutura, ele imprimiu a nossa mensagem aqui embaixo, tá? O número não está entre 1 e 999. Na verdade, ele está, tá, pessoal? Mas foi mais para mostrar para vocês que fazendo essa estrutura de verificação aqui, o programa nos direcionou para a estrutura do else statement. A gente poderia melhorar essa mensagem de acordo com o número, mas foi mais para mostrar para vocês que não atendeu nem essa situação, nem essa situação, nem essa situação e nem essa situação, e senão ele imprimiu essa situação. Tudo bem, pessoal? Bom, por hoje é só desse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da parte de estrutura de controle da linguagem Java, tá? A jornada Awesome de testes finalizada com sucesso nesse vídeo. Vocês devem estar se perguntando, jornada Awesome de testes, mas não vimos nada ainda de teste. Eu estou apenas preparando vocês, pessoal, para aprenderem bem da linguagem Java, ok? A hora que vocês tiverem craque na linguagem Java, nós já vamos entrar ali para fazer automação de teste com a linguagem Java, usando alguma coisa de Selenium WebDriver, fazendo automação de APIs. Então, fiquem calmos que logo nós já vamos ver a parte de teste. Tudo bem, pessoal? Qual que é a próxima jornada, né? O Next Journey. O nosso Next Journey nós iremos falar sobre o switch case na linguagem Java, que é alternar, né? É bem parecido com a estrutura if-else, mas esse switch case ele é mais útil quando se faz verificação de vários itens, ok, pessoal? E não posso deixar de falar, keep learning, knowledge is power. Obrigado por ter assistido esse vídeo, pessoal. Curtem o canal, compartilhem, clique no sininho para receber as notificações dos vídeos. Espero vocês na próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.